a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Vitor, esse aqui é o Rony. Eu sou o Rony, essas são nossas professoras de linguagens, a Carla e a Mayara. E hoje a gente quer perguntar para elas sobre o projeto de linguagens do ensino médio, né? O que elas têm a dizer sobre isso. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos também a este podcast. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui num projeto em que os próprios estudantes executam, né? E eu acho que tem tudo a ver com a proposta desse trabalho, desse projeto de linguagens do ensino médio, que é trabalhar o protagonismo estudantil, né? Que vocês, de fato, façam, coloquem a mão na massa e executem cada etapa. Esse projeto ele foi pensado pela equipe de linguagens, né? Aqui representado na pessoa da Mayara e também comigo e todos os outros colegas de linguagens do ensino médio, porque quando a gente idealizou esse projeto, a gente pensou assim, de que maneira a gente pode despertar não só o protagonismo estudantil, mas, sobretudo, o interesse em se comunicar melhor, né? Ter um posicionamento no mundo de uma maneira mais consciente, seja por meio da escrita, seja por meio da fala, ou até mesmo de uma escuta atenta, né? Isso tem tudo a ver com linguagens, né? A forma como a gente se comunica, a forma como a gente enxerga o mundo. E aí nós pensamos e chegamos em 2 produtos para este ano, que foi a revista Mochila e o podcast, né? A revista Mochila, ela trabalha muito essa expressão escrita, mas também oral, porque os estudantes precisam fazer entrevistas, né? Precisam saber escutar o outro, também pensar nas perguntas, precisa mobilizar um conhecimento que vai para além da sala de aula. Então, nós pensamos no nome Entre Aulas, né, Mayara? É isso. Acho que é a cara do projeto. Conta aí pra gente. E aí nasce esse projeto de ideias e de trocas que nós tivemos entre nós, equipe, e entre vocês, né, que vão trazendo esses desafios, porque para nós também é um desafio coordenar projetos como esse. E aí a gente tem esse projeto da revista, que é um projeto muito bacana, em que os meninos eles precisam colocar todas essas habilidades em prática, e o projeto do podcast, que se complementa, né? Ele vai ser uma pontinha ali desse projeto da revista, a revista vai conversar muito com o projeto do podcast, por meio dos temas, por meio daquilo que vocês abordam, a forma como vocês desenvolvem esses projetos, porque são projetos que a gente compra a ideia, mas que quem executa são vocês, né? E sem vocês, os projetos eles não existiriam. Hoje em dia a gente sabe, né, que a linguagem está em constante mudança, né, principalmente com o meio digital, assim, e eu queria saber como que é o desafio, assim, de lidar com essas mudanças constantes na linguagem, né, e principalmente com a importância, né, de você se comunicar bem com as pessoas e principalmente passar isso para a gente que está no ensino médio, né, que está prestes a entrar no mercado de trabalho, né, e que precisa, com certeza, ter uma boa habilidade, assim, de linguagem, de comunicação, para poder se desenvolver, né, no mercado de trabalho. E não só isso, né, mas na vida, né, em geral. Quando a gente pensou nesse projeto, Vitor, foi justamente pensando nisso, né? A gente sabe que essa é uma realidade e pensando também nessa questão da pós-verdade, hoje as informações, elas chegam para vocês muitas vezes até como uma desinformação, né? Como uma mentira, né? Que é a era aí das fake news. Então, a gente pensou assim, de que maneira a gente pode também trazer para vocês essa questão da consciência, de você poder ler uma matéria, né? Um texto, ou ouvir um jornal e saber que, de fato, aquela informação é verdadeira. Então, a gente sabe que essa linguagem jornalística, ela está presente na nossa vida, né, em todos os aspectos, e ela vai moldando o nosso pensamento, a nossa forma de ver o mundo, de ver as pessoas. Então, vocês precisam ter uma visão mais crítica acerca disso. Então, esse projeto, Entre Aulas, ele nasce também dessa necessidade, da gente trazer para vocês a competência técnica mesmo, para vocês perceberem o que é, de fato, informação, né, o que é uma fake news, e saber também o que fazer com aquela informação, né? Não ser persuadido para o mal, digamos assim. Então, acho que é por aí, né, o caminho. E o que é o mais legal? Nós transformamos esses 2 produtos em fonte de conhecimento, né? Em fonte de informação. Porque pensa só, vocês precisam se organizar
vocês precisam ler, vocês precisam estudar os temas que vocês trazem nesses produtos. E a gente acaba sendo um mecanismo ali, uma fonte também de conhecimento para outras pessoas, porque nós estamos levando informação confiável para esse público, né? Então, não só saber mobilizar isso para nós, mas mobilizarmos isso também para o outro, né? Então, para a gente é muito legal, muito gostoso participar desse processo, porque quando vocês sentam à mesa, por exemplo, para entrevistar, né, seja qual for o convidado, seja qual for o tema, ou pega uma matéria para publicar na revista, por exemplo, vocês já têm que, né, ali muito antes ter estudado, ter se debruçado ali sobre esses assuntos, e vocês chegam falando com muita propriedade. Isso dá um orgulho para a gente, né? É isso. Professora, eu também estava pensando assim na criação dos projetos, né? Eu queria saber qual é a meta exatamente de vocês com esses 2 projetos. Primeiro é uma meta acadêmica, né? A gente quer desenvolver habilidades de escrita, habilidades de linguagem, não só a escrita como na revista, né? Mas assim no podcast, o desenvolvimento de habilidades também socioemocionais, porque assim, você saber falar em público, né? Você saber conversar com o outro sobre qualquer assunto que esteja acontecendo na atualidade, você ter também essa competência de ter uma escuta atenta, né? Não estar ali ouvindo por ouvir, mas de fato prestar atenção no que o outro está dizendo, respeitar turnos de fala. Então isso é até uma brincadeira com o nome do projeto, né, Mayara? É entre aulas, mas as habilidades também elas não se limitam ao acadêmico. Uma coisa que eu pensei, né, vocês falando, é que assim, as matérias de exatas, normalmente se pensa muito na prática, né? Química, física, o laboratório, né? E parando para pensar, o laboratório de língua portuguesa é isso aqui. É isso. A gente está falando aqui, a gente está praticando, né? O que a gente aprende de habilidade de comunicação. Por exemplo, para fazer uma redação, né? A questão do repertório e tudo mais. Tudo isso a gente usa na prática numa conversa. Né? Perfeito. Então, e a língua portuguesa, ela é isso, né? Ela é viva. Ela é do povo. Então, a forma da gente trabalhar com a língua também tem que ser uma maneira viva, né, de trabalho, de como você disse, de prática, né, de você estar em contato com essa língua nas suas diversas práticas, não só ali dentro da sala de aula, né? Então, Entre Aulas vem aí com esse objetivo, né, de trazer essa consciência para vocês. E o reflexo, ele vai aparecer muito quando vocês produzem esse tipo de linguagem. Com certeza. Porque qual é a ideia? É fazer com que vocês consigam aproximar aquilo que vocês produzem de quem a gente vai alcançar, né? Enquanto público leitor, enquanto público do nosso videocast, enquanto as pessoas que estarão ali consumindo as nossas informações. Como que a gente pode fazer com que isso seja eficaz nesse processo de comunicação, que a gente tanto fala e às vezes a gente perde um pouco desse sentido, né? Como que eu posso aproximar essas pessoas daquilo que a gente produz? E levar isso para além da sala de aula, porque quando a gente trabalha, por exemplo, a equipe, o trabalhar em equipe, né, vai muito além daquilo que a gente produz enquanto projeto. Lá no mercado de trabalho que vocês disseram, quando vocês estiverem inseridos no mercado de trabalho, trabalho em equipe, por exemplo, é uma das ferramentas mais significativas de se desenvolver enquanto habilidade, né? E aí eu acho que vocês já estão podendo experimentar um pouco de como que é esse processo de ter que lidar em algum momento com a frustração, porque tem hora que a gente planeja tudo e dá tudo errado, e às vezes a gente quer uma coisa e aí não acontece direito aquilo que a gente, né, esperava, e aí tem hora que surpreende. Quantos convidados a gente já não recebeu? As entrevistas que foram produzidas, né, que a gente, caramba, aprendi muito mais do que... entrevistas, né, o desafio. Então, vocês estão entrevistando 2 apaixonadas por esses projetos. É isso. E por aquilo que a gente produz, né? A gente acredita muito no que a gente está fazendo. Sim. Mas o encantamento disso, quem está trazendo são vocês, né? É isso. E a gente continua a acreditar porque vocês trazem essa cara, né, tão alegre, tão competente para que o projeto aconteça de fato. Então, obrigada, né, em nome de toda a equipe de linguagens do ensino médio. Agradeço a presença de vocês. Terem tirado um tempinho, né? E, bom, fiquem ligados aí, né, para mais novidades do projeto. É isso.